Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui nós temos lido a palavra de Deus. Quem precisa de oração nesta noite? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor amado, nesse momento pela leitura da Tua palavra. Senhor, continua conosco nesta noite, nos abençoando, nos fortalecendo e nos enchendo da Tua graça e da Tua unção. Vem tomar a primazia desse trabalho mais uma vez, Senhor amado. Oh, Senhor, recebendo a nossa adoração, derramando do Teu poder, da Tua glória e da Tua santa presença nesta noite na vida de cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor esta noite? Levante a sua mão. Nunca vi um justo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar a Deus esta noite. Vamos, nós acabamos de chegar na casa do Senhor. Vamos adorar a Ele de pé, glorificar a Ele esta noite. Basta somente esperar o que Deus ia fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute. Aleluia! A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele já começou a falar aí. Você já ouviu a voz dele? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Escute. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele vai fazer. Esta noite vai acontecer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Aleluia. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus.
as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Foi que nós perdemos a Jesus. José preocupado busca ele de um lado pro outro. Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? E essa história se repete por aí em nossos dias. Estão perdendo Jesus na festa, distraído com outras coisas. A festa pode ter cantor e pregador, convidados nobres, mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as massas, mas a festa que perde a Jesus, perde a graça. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, a terra fala, mal se cala, ele não fala. E nessa festa ele quem manda, quem comanda, o crente canta. Ele é o centro de tudo neste lugar, é o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude e unção. A majestade toma conta deste lugar. teu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui. Faz teu querer, Senhor. 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 És toda nossa. Oh, aleluia.
Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando pensa que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e palavra de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrada pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Tanta coisa sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoar será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai aleluia! Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Aleluia! Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrada pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Tanta coisa eu que cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Eu vai junta o povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos no caminho irão voltar. Junta o povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. E tem os
Sonhos que você sonhou, Deus projeto não morreu. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levante contra ti, mas as promessas de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Dessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Que sai do coração e chega até a Deus. Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levante contra ti, mas as promessas de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Dessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Não consegue parar nossa vida. Que sai do coração e chega até a Deus.
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quem veio aqui adorar, dá um glória a Deus. Amados, como os irmãos já estão de pé, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas e o capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Pode assentar-se. Senhor nosso Deus, fala conosco esta noite, meu Pai, porque Tu conheces e sabes, fazendo em concordância com a oração do Teu servo. Eu te peço, Tu tem liberdade para curar, para batizar, para renovar, para salvar, porque Tu é dono deste lugar. Faz como Tu queres, Papai, assim eu te peço. Amém e amém. Quando nós lemos esse texto e nós ficamos impressionados com algumas coisas na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro inspirado por Deus, escrito pelo homem, e ele é o único livro que cita alguns defeitos da pessoa, mas também cita as qualidades. Só que a Bíblia Sagrada, ela é cheia de pessoas que aparecem e marcam a nossa história. Um exemplo, quando a gente fala dos discípulos, se a gente dizer, quem conhece Pedro, todo mundo conhece. Porque Pedro, muitas vezes, aparece ali na Bíblia Sagrada, como alguém que fez a diferença. João também. Pedro era aquele homem no qual era amigo de Jesus. Pedro era aquele que acertou quem era Jesus, usado pelo Espírito Santo, dizendo, Tu és o Filho de Deus. E se a gente for citar sobre Pedro, você vai lembrar também no dia que ele negou, no dia que ele andou sobre o mar. Quando nós falamos de Davi, você conhece Davi porque Davi é aquele homem que derrubou os gigantes. Quando falamos de Saul, você vai lembrar de Saul e aquele que foi rejeitado. Só que a Bíblia cita algumas pessoas que às vezes aparecem poucas vezes, mas muda a nossa história. Exemplo, Ana. Ana é citado apenas no livro de Samuel, mas ela é uma mulher que mudou a história por causa da sua oração. E nós percebemos que aqui também, neste texto, a gente vai ver falar de um homem chamado Simão Sirineu. Ele é citado apenas em um versículo da Bíblia Sagrada. Você vai ver nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, citar o nome dele. E a única coisa que você escuta é, constrangeram um certo Simão Sirineu. Mateus vai dizer que constrangeram ele, forçaram, obrigado. Marcos vai dizer que ele foi constrangido, colocaram a cruz sobre ele, e ele era pai de Alexandre e de Rufo. Então, quando você observa este texto, você entende que este homem, ele está na história por divina provisão de Deus. E você vai ver agora Lucas citar, muito parecido, porque são os evangelhos sinóticos, que este homem é obrigado a carregar a cruz. Lucas faz um detalhe, porque Lucas era médico, ele faz um detalhe interessante. Ele diz que ia passando, ou ia levando, e tomaram um certo Simão Sirineu, e obrigaram, ou colocaram a cruz sobre a sua costa. Aí diz, após Jesus. O interessante disso é que quando nós estudamos um pouquinho sobre a Bíblia, a gente entra na história, e este texto, por ser um versículo, a hermenêutica me permite conjecturar sem fugir da razão do texto. E alguns estudiosos, a maioria deles dizem que as pessoas que se convertiam ao judaísmo, ou judeus que moravam longe de Jerusalém, como no caso de Simão, porque a maioria dos autores dizem que ele era um judeu, primeiro, pelo nome, porque Sirineu era o nome da localidade, que ficava no norte da Ásia,
E este homem, com certeza, era um judeu, ou um gentil, mas convertido ao judaísmo. Mas o importante é que ele estava indo em Jerusalém. E como havia na lei o costume de todo judeu, ou todo ser, todo homem que era convertido ao judaísmo, visitar Jerusalém para, nas festas, adorar a Deus. E uma das principais festas era a festa da Páscoa. Tínhamos a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e também a festa da colheita, que é a Pentecostes. Só que este homem, possivelmente, ele precisava estar ali para adorar. E havia um costume que eles praticavam, era, quem morava muito longe, devido da diáspora, ou devido ter um lugar bem distante de Jerusalém, como no norte da África, eles tinham que vir e trazer uma roupa de linho. E alguns historiadores e comentaristas dizem que eles traziam uma espécie de trouxa. E eles traziam ela guardada, justamente para eles levarem, comprarem um animal lá. E depois mandavam imolar este animal. E todos eles que faziam isso, eles esperavam pelo troféu. Porque no dia da Páscoa, quando tu levava o animal que era imolado, o sacerdote imolava ele, fazia um ritual, e depois derramava o seu sangue, e pegava uma planta, uma espécie de esponja chamada risopo, que era igual uma esponja, molhava no sangue e aspergia sobre aqueles que estavam próximo do altar, sacrificando. E aquela roupa de linho branca que era molhada ou tocada pelo sangue, para eles era um troféu. Esses homens caminhavam quilômetros, e quando eles chegavam na sua casa, diz a tradição, que eles chegavam e mostravam para sua esposa, para os seus filhos, e diziam: papai recebeu o sangue do cordeiro. Aquilo para eles era uma bênção, aquilo simbolizava o perdão, aquilo simbolizava a presença do Pai, porque o cordeiro era derramado o sangue dele sobre eles. Só que este homem está indo este ano, no qual a Bíblia está dizendo, e chegando próximo de uma das portas que dava acesso à Via Dolorosa, ele vai ter um impacto, pastor, porque este ano foi diferente na vida dele, será diferente. Eu imagino ele entrando dizendo: mais um ano eu vou adorar, mais um ano eu vou sentir a presença. E ele já se preparando para entrar. E quando ele entra na Via Dolorosa, ele percebe que tem uma multidão de mulheres chorando, homens chorando, outros gritando: crucifique. E um homem passando como costume romano, gritando na frente do homem: está passando o rei dos judeus. Ele entende que se vem um homem carregando a cruz e dois malfeitores atrás dele, era costume, segundo a tradição, carregar uma placa e dizer qual era o seu crime. Só que agora ele está observando que o mensageiro que está na frente de Jesus gritando, o crime que ele fez era rei dos judeus. Jesus vem carregando a cruz pesada, o centurião na frente, o mensageiro gritando os erros, ou seja, o crime que Jesus não tinha crime. Eu imagino Simão entrando na expectativa, a mente dele mexendo, e ele dizendo: o que é isso? Que crime é esse? Porque só morre na cruz quem é escravo desobediente, só morre na cruz quem é bandido, quem comete crime contra Roma. E como pode essa placa estar dizendo o rei dos judeus? E nasce o desejo dele chegar próximo de Jesus. Só que a Via Dolorosa, ela não é muito larga, era uma via cheia de pedras.
E cada vez que Jesus andava com um tronco de madeira ou com a cruz sobre o seu ombro, a sua cabeça ferida com uma coroa de espinho de 10 centímetros, o seu corpo dilacerado pelo chicote, chamada rosário, a sua roupa de rei molhada de sangue, cansado, fadigado, porque o seu corpo está dilacerado, esfeteado e cuspido por causa de mim e de você. E Simão ouvindo, rei dos judeus. Só que Simão vai se aproximando, porque ele diz, é costume matar alguém, qualquer tipo de malfeitor nessa época, e soltar um, mas esse nada fez. Ele começa a se aproximar, eu imagino, mas o texto diz que o soldado vendo disse, carrega a cruz, e obrigam ele a carregar a cruz, ou constrangeram ele a carregar a cruz. No texto que eu li do pastor, de uma das bíblias dele, internacional, se não me falha a memória, diz, forçaram. Aí eu quero aplicar a primeira coisa para você. Nós somos forçados a carregar a cruz. Nós somos obrigados a carregar a cruz. Mas pregador, o que é isso? Deixa eu te dizer, sem cruz você nunca conhece Jesus. Enquanto Roma está mandando, forçando ele carregar a cruz, mas Jesus está do lado dele, porque é a cruz que te aproxima de Jesus. Tem momentos da tua vida que tu não entende, tu está indo em um caminho, mas Deus está mexendo no céu dizendo, eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar arcanjo, mas eu vou mandar um guarda te forçar a conhecer meu filho. Deus está dizendo, eu estou mudando a circunstância agora, porque eu quero que tu carregue a cruz. Sabe qual é o problema da nossa geração, pastor? É porque nós estamos acostumados com revelação e profecia, com pregador gospel, com cantor gospel. Eu vou falar porque Deus está falando comigo. Mas Deus está dizendo, eu estou precisando, eu estou chamando, eu estou convocando uma igreja que carrega a cruz. Escute, pastor, quem estuda um pouco sobre a lei romana, observe, se Simão Cirineu, primeiro, se ele era do norte da África, ele era negro. Segundo, se ele diz não para Roma, ele seria preso. Sabe o que acontecia? Se ele diz não, ele é preso. Mas se ele diz sim, ele conhece Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, tem tanta gente escravo de Roma, e Roma simboliza o mundo, o pecado, a prostituição, e Jesus está dizendo, me aceita, recebe a cruz, porque eu vou mudar a tua história. Oh, eu já cheguei numa igreja onde tem gente que já deixou o Egito, já deixou Roma, já deixou a idolatria, dizendo, coloca a cruz porque eu quero te conhecer. Aí deixa eu te dizer, tu não é mais prisioneiro do pecado, mas agora tu és dele, escravo dele, servo dele, vive para ele. Olha o que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu sou crucificado com Cristo. Ele poderia mandar, Deus lá no céu, poderia mandar um anjo, como fez para mandar para Maria, para levar a mensagem. Deus poderia mandar um arcanjo, Deus poderia mandar um serafim. Só que Deus está lá no alto, o filho está aqui embaixo, ele está dizendo, eu vou mandar um homem para Marabá saber que o homem tem que carregar a cruz.
muitas vezes nós somos escravos pela nossa escolha. Deus está olhando Simão lá do alto e está tocando no coração do guarda, do soldado, e dizendo: força ele. Por quê? Para que todo mundo saiba que todos, para conhecer meu filho, tem que carregar a cruz. Se tu rejeitar a cruz, tu vai ser escravo de Roma pro resto da vida. Mas eu vim para te dizer que hoje nós abraçamos a cruz e nós conhecemos eles, estamos aqui para adorar. Escolhe. Quer carregar ou quer ir para a prisão? A prisão da droga, da prostituição, da bebida. Porque tem gente que está olhando para você e está dizendo: está forçado. Tem gente que está olhando e está dizendo para você: está forçado. Quantos de nós não amava alguma coisa no mundo e aceitou Jesus e tu sente vontade de fazer, mas uma voz diz para você: eu te amo, e você diz: eu também te amo, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou prostituir. Por quê? Porque eu te amo. Eu prefiro cruz porque eu estou contigo. Só que o soldado, meu irmão, o negócio vai ferver aqui. O soldado está obrigando, está forçando. Aí olha só o que está acontecendo. Escute, Cirineu era um homem inteligente. Ele estava indo fazer o quê? Sacrifício. Então ele estava indo sacrificar e adorar. Sim ou não? E agora olha o que está acontecendo. Ele entra, observa a cena, vai para perto e ele é obrigado a carregar a cruz. E Simão sabia que quem carregava a cruz estava sujeito a ser reconhecido como alguém que falhou, ou que cometeu algum crime, ou que era escravo. Ele carrega a cruz. Só que o texto diz que ele carrega após, eu quero mais alto, hoje, é conhecido hoje. Ele vai carregar a cruz após Jesus. Prepara para te dar glória. Eu imagino ele dizendo: a cruz é pesada, é ruim, é difícil, dá vergonha, mas Jesus está na frente dizendo: mas não te preocupa que eu carreguei o seu peso. Eu sei como é, Danilo, eu sei o que é passar isso. Continua, porque eu sei o peso. Eu vou abrir o leque. Agora tem tanta gente pensando em desistir, porque não é fácil ser crente, é difícil. Aí tem preconceito, as pessoas tentam te tirar de rota, as pessoas tentam te passar perna, o diabo luta contra a tua vida. Mas Jesus está dizendo: não larga a cruz, porque eu sei o peso. Eu sei, eu carreguei primeiro, eu te conheço. Se é após Jesus, então não adianta tu querer botar desculpa, porque ele sabe a luta que tu está passando. Quantos de nós não pensamos em parar porque está difícil? Porque tu deixa o emprego e vai cuidar de pessoas. O sonho de se formar em direito, daí vai ser pastor. Aí você diz: é difícil. Aí você começa a ter problema, porque a pessoa olha para você e acha que você é preguiçoso. A pessoa olha para você e diz assim: como é que pode esse crente deixar tudo? Deixou amigo, deixou bebida, deixou droga, deixou trabalho e vai ser missionário. Vai cantar e adorar numa segunda-feira que poderia estar assistindo a uma televisão ou no cinema. E você está dizendo: é o peso da cruz. Só que tudo que você está passando, ele já está dizendo: eu sei o peso.
Se tu chora de madrugada, ele chorou. Se tu tem sono, ele também teve. Se tu passou pelo Getsemane, ele também passa. Jesus, se ele foi homem, Jesus era Deus. Mas olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Ele vai dizer mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez como homem, como servo, só para morrer na cruz por você. Então nada do que tu falar vai adiantar, porque ele sabe. Quem tem chamado, irmão, quem Deus escolhe, tem que carregar a cruz. Jesus vai dizer para os seus discípulos: escute, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me... Já era para você dar glória a Deus. Ele está te dando uma ordem dizendo: ei, carrega a cruz e me segue porque tem milagre, me segue porque tem cura, me segue porque tem bênção, me segue porque eu estou contigo. Eu sei o que tu está passando, eu sei a luta, eu sei o que é coronavírus, eu sei o que é que está a família doente, eu sei o que não tem dinheiro, mas eu multiplico pão e peixe, eu curo, eu te abençoo essa noite. Pastor Kennedy, Jesus está carregando a cruz. Eu quero ser bem rápido, bem breve, que eu ainda tenho que comprar minha passagem. Simão Sirineu está sendo obrigado a carregar a cruz após Jesus. Ou seja, ele carregou primeiro. Ele sabe o peso. Só que, pastor, se eu for trazer uma visão do texto que ele apanhou, que ele foi dilacerado, a sua carne ele estava sangrando, então sinal que se ele carregou a cruz aonde Jesus passava, e tem um historiador que diz que o sangue de Jesus, as pegadas com o sangue de Jesus ficava no chão. No grego, a palavra discípulo, ela vem de uma raiz etimológica, seguir as pegadas do... Aí tem uma geração que quer seguir a pegada de cantor gospel, de pregador gospel, de isso, aquilo, outro. Ei, deixa que Deus, olha o que Deus está falando para mim. Segue a pegada de Jesus, porque Ele está contigo, Ele está te conduzindo, vai dar certo, o milagre vai acontecer, as portas vão se abrir, mas segue a pegada dele, porque a cruz quem colocou para ti foi Ele. O peso está aqui, e Jesus está onde? Na Bíblia do pastor, diz que ele está atrás de Jesus. Então ele está o quê? Atrás, e Jesus está... Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não te preocupa que eu estou na frente. Não te preocupa que eu estou te guiando. Não te preocupa que essa prova tu vai passar porque eu sou contigo. Não te preocupa que o coronavírus não vai te parar. Não te preocupa que essa crise não vai te parar. Mas pregador, o Brasil, o mundo está em crise, mas o céu não está em crise. Mas ele não está em crise. Ah, pregador, perdi o marido, eu sou viúva. Não te preocupa. Se tiver azeite na tua casa e tiver temor de Deus, vai ter multiplicação, vai ter milagre, vai ter cura. Deus vai abençoar, continua que ele está na frente. Então, se ele carregava após, ele estava atrás, ele estava seguindo os passos. E para ti ser discípulo, tu tem que carregar a cruz e seguir Jesus. E quando tu segue Jesus, muitas vezes é doloroso, mas se ele está na frente, tem coisas boas para acontecer. E se você me permitir eu conjecturar algo, eu imagino Simão carregando a cruz e dizendo assim: todo mundo que carrega a cruz morre. Todo mundo que carrega a cruz vai para o Calvário. E eu? Só que Jesus está na frente, dizendo: não te preocupa, só carrega que eu vou morrer por ti. Ei!
Ei, tudo não entendeu, eu vou te explicar. Jesus está dizendo: aqui na terra tu só carrega, porque eu já morri por ti, eu já mudei a tua história. Talvez você diga: mas pregador, minha família morreu, meu pai morreu, meu tio morreu. Te acalma. Jesus, quando chegou na casa de Lázaro, Marta chegou e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão estaria curado, estaria vivo. Ele disse: Marta, tu não entendes que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então carrega, porque ele está na frente dizendo: eu já morri, eu vou mudar a tua história, eu vou te abençoar, tem casa no céu para você. Está pesada a cruz? Está doendo? Que foi? Só que ainda tem mais. Eu estudando uma vez, eu descobri, pastor Kennedy, pastor, que quando Simão, possivelmente, ele se encontra com Jesus, e há quem diga, alguns estudiosos dizem que tem até uma pedra dizendo Simeão, Sirineu, e uma pedra nessa rua, na Via Dolorosa. Ele, quando recebe a cruz, ele precisa caminhar com a cruz na costa, seguindo Jesus, até um lugar chamado Gólgota ou Calvário, que era um lugar de um rochedo, não era uma montanha, era um rochedo, uma protuberância, se não me falha a memória, um rochedo que tinha o formato de caveira, que dava tonalidade de pavor, de morte. Então ele está o quê? Ele está caminhando direto para um lugar chamado morte. Aí tem gente desesperada. Aí olha o que o Paulo vai falar: viver para mim é lucro, mas morrer para mim é Cristo. Então não te preocupa. Enquanto o diabo está querendo colocar medo, enquanto o diabo quer parar você, Deus está dizendo: se tiver com a cruz, não te preocupa, porque tem milagre. Não te preocupa, porque tem bênção. A morte não pode te pegar, porque é Ele que manda. Ele é a vida. Só que preste atenção. Ele carregava a cruz e o Gólgota ficava em um rochedo alto. Observe. E ele tinha que carregar. Quem já carregou, eu não sei como vocês chamam, se é caibro, se é esteio, ou se é peça. Já carregou, pastor? Quem já carregou aqui? Quando a gente carrega, quem carrega um esteio descendo, é mais fácil, porque o peso com a velocidade faz com que você chegue mais rápido no lugar, sim ou não? Agora, quando tu carrega o peso subindo, ele multiplica, fica mais difícil. Só que papai mandou dizer para você: quem está carregando a cruz pode estar pesado, mas está subindo para o céu. Já tem gente entendendo. Olha o que Deus está dizendo: está pesado o teu ministério, está pesada a situação, está pesada as coisas. Não te preocupa, porque Marabá vai ser impactada, porque tu está subindo com Ele. Aí o teu vizinho está dizendo: a tua vida só é prova, mas tu está dizendo: mas eu não largo cruz. Aí tem gente olhando para você e dizendo: nada dá certo, o relacionamento não dá certo, a situação é difícil, mas está vendo pregar, está vendo cantar, está vendo fazer a obra, mas está pesada a cruz, mas está dizendo: está subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo. Quem sobe sem cruz pode até subir rápido, mas não sobe com a unção de Jesus. Ei, amigo, olha o que Deus está nos revelando. É discípulo, foi escolhido, então não te preocupa, porque ele já subiu, mas tu está subindo também. Está pesado, está cortando o peito, está doendo a costa, a coluna está baqueada, mas você veio dizendo: eu vou adorar. O pulmão está todo baqueado do sequela do Covid, mas Deus está dizendo: eu vou cuidar hoje, porque tem cruz, tem milagre, tem bênção. Quem está te vendo agora carregando a cruz, meu irmão, você vai ter que ver você subindo no arrebatamento.
Ele teve que subir porque havia uma via, escute, que passava muitas pessoas, pastor. Essa via tanto passava judeus como gentios, outros estrangeiros. Por isso que na placa estava sobre a cruz de Jesus, tinha em 3 epígrafes, para que eles entendessem, porque todo mundo que passava via e lia o crime que Jesus fez, que na verdade não cometeu nada. Ele era rei dos reis. Então Simão está subindo com a cruz, e quem está passando embaixo está olhando, sem entender, mas ele estava entendendo, mas eu estou com Jesus. Quem está embaixo não entende, mas quem está subindo está dizendo: eu estou com Ele, eu estou com o Mestre, tem milagre, eu sou abençoado, Deus está me confortando, as coisas estão acontecendo. Uma vez eu fui chamado, irmão, para orar pelo homem que não era crente, que ele tinha tido, acho que AVC, e ficou todo torto, e o médico disse que ele só teria 3 a 10% do movimento. Eu cheguei no leito da ordem terceira, tinha 3 leitos, se me falha a memória. Eu cheguei na enfermaria, tinha 3 leitos. Um dos leitos, quando eu entro com a Bíblia Sagrada, eu era recente convertido, acho que eu tinha um ano ou 2. Eu estou entrando, e quando eu entro, eu fui orar por este homem que estava todo torto. Eu entro e observo para o lado esquerdo, tinha um numa maca, com uma senhora. Eu observo, do outro lado, tinha um com a barriga grande, com um rapazinho do lado, e uma Bíblia do outro. E no outro, do lado do crente, que era esse irmão da barriga grande, a barriga era crente, ele era crente. Do outro lado tinha o que eu ia orar. Quando eu entrei, esse que estava com barrigão, sem poder se mexer direito, ele dá um glória a Deus, tem milagre. Aí eu fiquei sem entender. Aí eu olhei para ele, olhei para a Bíblia, eu digo: é crente. E o homem assim. Aí eu disse: oxe. E todo mundo triste, ele assim. Ele disse: tu vai orar por alguém? Eu disse: eu vou orar por todo mundo. Ele disse: é hoje. Olha ele. Aí eu perguntei: de que igreja tu é? Assembleia de Deus, lá do Marajó. Aí eu já não vou perguntar doença, porque é antiético, né? Vai que Deus revela. Aí eu disse: eu vim para orar por ele, então vamos orar, porque Deus vai curar hoje. Olhei para o rapaz que eu ia orar, ele começou a lagrimar, terminei de orar, e Deus disse: diga para ele conferir os dias, porque eu sou Deus. Ele não aceitou Jesus no leito, e o outro disse: agora ora por mim, rapaz. Porque se Jesus curar, eu já dou testemunho. E se ele não curar, eu já vou estar com ele na glória. Orei por todo mundo e por último foi por ele. Pensa num senhor forte e sorridente. E eu saí chorando. Sabe por quê? Porque eu estava cheio de saúde e ficava me lamentando. Comecei a chorar. E fui perguntar o que ele tem. Ele tinha uma doença que estava dando uma barriga d'água, uma espécie de um câncer, mexendo no estômago do esôfago. Tinha poucos dias de vida, mas estava dizendo: se Jesus curar, Ele é Deus, mas se não curar, Ele também continua sendo Deus. Porque quem tem cruz, irmão, ele entende que ele tem lugar no céu para morar. E Jesus pode curar como não pode curar. Deus é Deus. O que importa é ter cruz e subir com Ele. Resumindo, 7 dias depois, a filha do rapaz que mandou eu orar disse: pastor Danilo, era irmão Danilo, tu nem sabe o que foi, papai vai pegar alta. E eu digo: pronto. Crente começa a se arrupiar. Eu digo: meu Deus do céu. E aí ele disse: ele está movimentando, está andando, já aceitou Jesus? Ainda não. E aí eu fiquei, e o outro do lado: rapaz, tu nem sabe, depois daquilo a barriga dele murchou, ele orava pelas pessoas, faz isso. Eu não sei, mas só sei que ele recebeu alta. Eu digo: eita Jesus, quando tu entra para fazer milagre, tu opera. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo: eu estou com dor, mas eu não vou negar meu Cristo. Eu estou com câncer, mas eu não vou negar meu Cristo. Eu estou doente, mas eu não vou negar meu Cristo. E Cristo me mandou para ir lá só para orar por ele.
Aí tem gente que o namorado deixa, ela sai da igreja. Aí tem crente que o pastor tira da igreja, troca, ele funda outro ministério. Tu não tem cruz. Aí tem gente que começa a bater de frente com o pastor e funda o ministério e diz: foi Deus que mandou. Então pega essa. Paulo nunca fundou ministério, ele fundou igreja e mandou para o pastor Pedro: cuida. Porque quem tem cruz entende que tem hierarquia. Quem tem cruz entende que tem chamada. Quem tem cruz entende que Deus está na obra. Quem tem cruz entende que o Senhor chamou. Ei, quem te chamou não foi o pastor Salles. Quem te chamou não foi o pastor Kennedy. Quem te chamou foi ele. Então carrega. Porque tu está subindo. Está doendo, mas está subindo. Está pesado, mas está subindo. Deus está dizendo: eu estou entrando contigo. Não te preocupe. Vai dando glória. A gente está no ar, irmão. A gente está numa poltrona. Lá na África não, é no chão. Termina o culto, depois 6 horas de culto, o camarada diz: eu quero mais. Porque quem sente o peso da cruz diz: eu não largo mais não. Pode ser pesada, mas eu continuo. Namorado pode deixar, namorada pode deixar, mas tu nunca deixa Jesus. Marido pode deixar o que for, mas Jesus está contigo. E tu está dizendo: eu estou contigo, Jesus, eu não largo. Eu não largo. Mente Simão, quando chega no alto, no Gólgota, ele devolve a cruz. Eles pregam Jesus. Eles tiram a roupa de Jesus. Prega o lado da mão, prega o outro. E eu imagino Simão lá olhando. Prega os pés. E ele ouve Jesus dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu imagino Simão vendo Jesus, a lágrima descendo, quando tira o pano, a roupa de Jesus, o pedaço da carne saindo, porque o arrozário, o chicote que entrava sobre ele dilacerava. Os golpes tão profundos, onde a sua víscera aparecia. E Simão lá olhando, eu imagino. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado e Simão Cirineu olhando. As mulheres chorando, a mãe de Jesus chorando, João consolando, e Simão olhando. Jesus é levantado, os soldados apostando, tirando sorte com a roupa dele. O centurião dizendo: não foi tu, rapaz, que deu vista aos cegos, que curou, desce daí. E Simão olhando, Jesus calado. Um malfeitor do seu lado diz para ele: se tu és o Filho de Deus, te salva e me salva também. Desce daí e me tira daqui. Porque quem não tem compromisso com cruz, irmão, quer só descer. Mas o outro diz: cala-te, porque nós merecemos. Este homem não fez nada, tu não temes a Deus. E ele também crucificado. E o maior ganhador de alma, mesmo com o pulmão atrofiado, mesmo com falta de ar, mesmo sanguentando, vira e diz para ele: observa a defesa. E o outro que está chamando a atenção do amigo está dizendo: nós merecemos, nós erramos, na frente de todo mundo, e o cenário acontecendo. E depois ele vira para o mestre e diz: Senhor, lembra de mim quando
quando estiveres no teu reino. Jesus já está com falta de ar, porque o seu corpo está dilacerado e a posição dava cãibra, dava sede, dava falta de ar, mas mesmo assim, o maior ganhador de alma vira para ele: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E Simão olhando, só que dá meio-dia, o céu começa a escurecer. Jesus dá um grito, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, ele está citando o Salmo 22 e está lembrando a igreja, dizendo: eu estou aqui. Aí o céu escurece, tem terremoto, o sol some. Era o papai dizendo: eu estou aqui vendo. E tem momento da tua vida que diz: Deus, parece que tu não me ouve. Deus, cadê você? Me socorre. Deus está dizendo: não te preocupe, eu estou escurecendo o céu, eu estou mexendo a terra, eu estou fazendo milagre. O meu Jesus, o teu Jesus, ele mesmo uma hora disse: Senhor, por que me desamparaste? Quantas vezes tu não já disse isso? Aí tu quer parar por causa de besteira e Deus te chamando para ser líder? Hã? Deus tendo uma chamada na tua vida? Deus te escolhendo? O teu Jesus sofreu mais do que você. Eu sei que essa mensagem não te dá glória. Eu sei que essa mensagem ninguém quer dar aleluia, mas vou te pregar até o final. Talvez seja a última vez que eu pregue aqui, mas eu vou pregar. 3 horas. Ele vai dar um outro brado. Diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Um dos evangelistas vai dizer que ele diz: Tetelestai, que quer dizer: paguei o preço por Marabá, pela igreja de Marabá, por este lugar, por este crente. Então eu vim para te dizer que nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele pagou, Ele mudou a tua história, Ele te ama. Só que você pode pensar: e Simão? Eu imagino que continuando viu. Eu vou encerrar agora. A coluna já não está aguentando. Pense comigo. Se ele viu tudo isso, agora ele está voltando para a casa dele, sim ou não? Pregador, como é que tu pode dizer isso? Eu vou te explicar. Lembra quando você lê Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, eu acho.
Você vai ver que Marcos diz que ele era pai de Alexandre e a tradição vai dizer que Alexandre e Rufo foram alguém que eram convertidos da igreja. Romanos capítulo, acho que 16, 13, se não me falha a memória, Paulo escreve a carta dizendo: saudai-vos Rufo e a sua mãe eleita e minha mãe. E dá-se entender que esse era o mesmo. Então preste atenção. Agora eu imagino Simão voltando para casa, com a roupa toda sanguentada, porque ele carregou o quê? A cruz. E se ele estava só sangue, a cruz também ficou. E se ele carregou, ele ficou manchado do... Agora pensa comigo, agora ele está voltando para a casa dele. A mulher olha de longe e diz: amor, a tua roupa branca está toda suja de sangue, o teu pescoço, os teus pés, a tua mão. O que aconteceu? Te bateram, te roubaram. O sacerdote jogou a bacia do sacrifício na tua cabeça. Ele começa a chorar. O que aconteceu? O filho Rufo e Alexandre dizendo: pai, te bateram, te assaltaram. Ele: não. O que foi que aconteceu? Ele disse: todos os anos eu vou e é expedido sobre mim o sangue de um animal, de um cordeiro animal. E aí? Mas essa vez o sangue que desceu foi do Messias. Não é um sangue do animal, mas é do cordeiro que tira o pecado do mundo. É do cordeiro que muda história. Eu vou profetizar na tua vida agora. Eu vou profetizar agora. Varão que carrega a cruz, a família vai se converter. A mulher que carrega a cruz, o marido vai se converter. Quem carrega a cruz, Jesus muda história. Me prova isso, Danilo. Atos 16, Paulo é preso e Silas apanham. Eles são colocados no cárcere. Eles começam a orar e adorar. Deus faz um terremoto. O carcereiro se acorda desesperado e vai se matar. Se joga aos pés dele e diz: não te faz isso, porque nós estamos aqui. E ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? Aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pode louvar. E aí? Eu não era crente. Eu tinha raiva de crente. Eu sou professor pela Confederação de Boxe. Eu era lutador de boxe. Eu sou professor de educação física. Eu já dei aula para lutadores de MMA. Tive oferta para ir a outros lugares, outros países. Conheci aquela mulher, a mãe dela crente, minha sogra. Me abraçou, falava de Jesus. Eu debatia com ela que eu tinha raiva de crente. Minha mãe ficou cega e sem andar. Eu fui lutar. Quando eu cheguei, a minha mãe estava enxergando e andando. Só que o pastor que foi lá disse: o primogênito dela vai ser pastor. A minha avó não falou, mas falou para minha sogra. Depois falou para o meu irmão falou: ih, rapaz, tu nem sabe, tu vai virar crente. Eu digo: tá legal. Anos se passaram, o pastor voltou lá e disse para a mamãe que se ela não aceitasse Jesus, ela ia morrer. Minha mãe ficou curada e não aceitou Jesus, porque tem gente que só quer um milagre, irmão. É igual o crente que não para igreja, só quer oração, só quer revelação. A palavra fica dormindo, não dá um glória. Mas quando chega, a prova chega, começa a gritar. Mas a minha sogra não desistiu. Ganhou a minha mãe 7 dias antes de morrer. E quando ela aceita Jesus e é batizada, segundo a minha sogra, porque eu só soube isso depois de 6 anos. A minha mãe aceita Jesus e à noite ela tem um sonho e um homem de branco diz para ela: o teu filho vai ser uma bênção na minha mão. A minha mãe morre, antes de morrer diz para minha sogra: não diz isso para ele, mas quando ele aceitar Jesus, tu diz que ele vai ser pastor. 6 anos se passaram. Eu tive um sonho
E uma voz dizia: Danilo, tu tem tudo, tu é concursado, tu tem todas as coisas, eu te dou. Eu tenho 2 filhos, que foi milagre, que a medicina dizia que a minha esposa não ia ter filho. E Deus me revelou que eu seria pai de um menino, mesmo não sendo crente. Mas num sonho ele disse: tu tem tudo, mas tu não me conhece. Eu disse para Vanessa: eu quero aceitar Jesus, eu quero ir na igreja. Fui no encontro só de homem, pensa num homem que já queria brigar lá dentro da igreja. Mas chegou um pregador pentecostal cheio de Deus, pregou. E uma voz do meu lado disse: aceito meu filho como Salvador. Aceitei Jesus, fui batizado no Espírito Santo na mesma hora. Quando terminou o mover, peguei aqui no pastor e disse: eu quero descer as águas agora. Por quê? Porque tem uma voz dizendo: tu vai ser batizado. Ele disse: mas está sendo batizado. Desceu o rapaz que era amigo meu, que morava lá perto, disse: não, pastor, ele não sabe o que é batismo no Espírito Santo. Ah, tu quer descer as águas? Então bora, prepara a piscina, desce esse cabra. Aceitei Jesus, batizado no Espírito Santo, desci as águas. E hoje eu estou aqui pregando para você. O que é isso, pregador? Porque se tu aceitou Jesus, Jesus vai pegar o teu filho, vai pegar quem for que tu está orando, porque Jesus tem comprimido. Agora eu te convido a ficar de pé. Olhe para cá. Antes dela louvar, eu quero te falar uma coisa. Tem muita gente, irmão, que até andou com Jesus, mas já largou a cruz. Existe uma parábola que diz que 3 homens, 3 discípulos, e o mestre disse: olha, o último teste. E qual é o teste? Cada um vai carregar uma cruz, e eu vou estar esperando vocês no paraíso. Só que antes do paraíso tem um abismo, e vocês vão usar a cruz. Os 3 saíram no deserto. Só que tinha um que ele era inteligente demais, eu imagino. Ele disse: eu trouxe uma mochila, campeão, bora cortar essa cruz. Aí o outro que estava do lado disse: beleza, corta um lado que eu corto o outro. Só que eles chegaram com o terceiro e disse assim: corta a cruz. Ele disse: não. Ele disse que eu tenho que levar a cruz, então tem que ser inteira. O outro disse que nada, rapaz, para levar a cruz. Mas ele disse se era para cortar ou não. Bora cortar para ficar mais leve, está pesado. Os 2 que cortaram se adiantaram, e o que não cortou vinha torrado do sol e abatido. Só que de repente os 2 chegaram e olharam o abismo. E o que era trapaceiro disse: Senhor, estamos aqui. O mestre disse: vem, mas não tem como ter um abismo. Ele disse: vocês não têm cruz. A cruz é a ponte para vocês chegarem até aqui. Quando eu estava orando, Deus disse: tem muito crente que já largou a cruz, e tem muito crente que já cortou. Mas hoje eu vou devolver. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não entende que para ser usado por Deus tem que ter cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer: a mensagem da cruz é loucura para quem vai poder perecer, mas para nós é poder de Deus. A palavra poder mesmo usada lá em Atos, na Pentecoste, sabe por quê? Significa dunamis. Dunamis é explosão, dinamite, dinâmico. Deus está dizendo: a cruz sobre a tua costa vai te dar autoridade para repreender demônio, vai te dar autoridade para curar, vai te dar autoridade para profetizar. Deus vai descer hoje uma unção sobre essa igreja. E agora, neste momento, só quem tem cruz adora. Enquanto ela vai cantar, tu vai adorando. Deus vai mexer neste lugar. Começa agora. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado. Vai sendo cheio, vai carregando a cruz, vai dizendo: Jesus está pesada, mas eu quero. Vai, adora.
o dia que está, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim. Vai adorando. Por teu Eu quero ver crente com amor cruz que aqui. não Vai sendo tem cheio, fim. vai falando em línguas, vai sendo impactado. É só a cruz que pode te salvar, não é o pregador. Vai sendo cheio agora.